sou historiadora e gostaria de apresentar a vocês o tema do meu TCC, que foi sobre a Colônia Orleans. Então, quando a gente fala da Colônia Orleans em Curitiba, nós vamos falar sobre a imigração polonesa no século XIX, ali na segunda metade do século, no segundo reinado do Brasil. Mas, para melhor contextualizarmos, podemos dizer que os poloneses vieram a partir de políticas imigratórias do governo brasileiro, prometendo diversas terras férteis. E no momento a Polônia estava sofrendo bastante com a pobreza e a fome na área, sobretudo rural, então esses imigrantes vieram para o Brasil. Eles chegaram primeiramente em Santa Catarina, mas não foram muito bem recebidos pelos imigrantes alemães que lá moravam. Então, ali no ano de 1869, que foi quando eles chegaram ali, eles tiveram o auxílio do pai da imigração polonesa, o Edmundo Wossaporski, que favoreceu a vinda deles ali para o bairro do Pilarzinho. Depois eles migraram internamente, alguns foram para a colônia Abranches e outros vieram aqui para a colônia Orleans. A colônia Orleans será oficialmente fundada no ano de 1876, mas aqui alguns imigrantes já tinham chegado um ano anterior, em 1875. Vale destacar que a primeira proposta, notificada inclusive pelos jornais da época, foi o pedido da construção da capela. Vale destacar a importância da construção da capela na região, porque em volta da capela começaram a criar mais núcleos residenciais. Então, antes os imigrantes trabalhavam diretamente nas terras, na região do entorno da colônia Dom Pedro II, na colônia que abarcava a região de Campo Largo, mas a igreja trouxe eles mais próximos e eles acabaram fundando esses núcleos. Outra coisa de suma importância foi a participação da educação que os poloneses trouxeram e foi fundamental para o desenvolvimento da colônia. Uma coisa muito importante que aconteceu na comunidade nessa época foi certamente a instituição da escola pelo padre Ludovico Przytarski. Naturalmente, ele era o capelão e o pároco da região. Ele lecionava as matérias básicas para os meninos em polonês. Após certo tempo, veio a contratação do professor Jerônimo Durski. Mas o professor, ele tinha algumas ideias avançadas e ele tendia para a tradução do polonês, o que não agradou ao capelão na época, e isso proporcionou a demissão do professor. O padre lecionou por um tempo após a saída do mesmo, mas a escola ficou fechada por um tempo, até o momento em que chegaram as Irmãs da Sagrada Família. Com a chegada das 3 Irmãs da Sagrada Família, foi possível incorporar novamente a escola no ano de 1906. Então, a partir deste momento, as meninas também puderam ter a sua educação escolar. De um lado, as irmãs davam aula para as meninas e de outro, os meninos tinham aula com professores, sendo, sobretudo, os professores de sobrenome Fallers. Passado um tempo, o terreno da escola foi cedido para o Estado, mas com a normativa de que continuasse tendo aí as irmãs dentro da direção da escola. Essa parceria foi possível graças ao descendente de uma das famílias fundadoras, o nosso querido ex-vereador José Gorski. Mas se perguntarem por que os poloneses vieram para cá inicialmente, qual era o interesse do governo brasileiro na cultura polonesa, era sobretudo na cultura do plantio, porque a cidade de Curitiba precisava de um cinturão verde, ou seja, estava havendo escassez de alimentos e era necessário a implantação de novas técnicas agrícolas para a subsistência da cidade. Então, os poloneses vieram e trouxeram as novidades como a carroça. E sim, eles eram extremamente conhecidos ao chegarem no centro da cidade com os seus panos na cabeça, suas carroças puxadas a cavalo. Todas as etnias são importantes para a concepção de identidade curitibana, mas os poloneses, eles têm todo um diferencial com a sua cultura. É uma cultura muito feliz na sua proposta, pois ela traz em seu seio a concepção familiar de manutenção de identidade, de respeito à pátria-mãe e, sobretudo, de uma fé extremamente arraigada no catolicismo. Mesmo
tendo passado tantos percalços na Polônia com as 3 divisões do território, ainda assim os poloneses conservaram sua cultura dentro das pequenas igrejas. Então, acredito eu que seja por isso que haja tanta fidelidade à Igreja Católica neste momento. É importante salientar que a Colônia Orleans também trouxe a sua primeira sociedade agrícola aqui para a cidade, e isso foi muito importante para o desenvolvimento econômico da mesma. Outra coisa foi que propiciou a vinda do São João Paulo II, que é uma figura bastante ilustre no mundo e na história. Vale salientar que também foi criada a Sociedade Tadeusz Kościuszko, que no início da imigração favoreceu bastante os poloneses na sua adaptação da região. Dentre os destaques dessa etnia localizados em Curitiba, podemos citar o Bosque do Papa, a estátua O Semeador, assim como o ilustre artista plástico João Zaco Paraná. Dentre os estudos realizados sobre ela, diversos autores se destacam. No entanto, é possível informar que não há divulgação do material dela devido à concentração dos mesmos nos núcleos étnicos e também devido a poucas pesquisas e publicações para o público amplo. A partir dessa pesquisa, algumas questões nos fizeram pensar sobre essa etnia vinculada à nossa realidade. Qual é o perfil dos poloneses de hoje? Qual o motivo da difusão da tradição polonesa ocorrer somente por meio de instituições específicas, como a Braspol e a Tadeusz Kościuszko? Por fim, qual a importância que os historiadores têm dado sobre a mobilização regional e profissional dessa etnia dentro do meio urbano curitibano, partindo do pioneirismo agrícola até os dias de hoje? Devem-se haver mais estudos.